começar o Papo Pachola. Salve, salve, Pacholada, 8 horas da noite, é o Papão Pachola desta quinta-feira chegando. Muito boa noite a toda a gremistada, num dia mais leve para todos nós. O Grêmio venceu de novo no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, segunda vitória fora de casa, né? Teve uma com a Chape em casa, o Grêmio chegando à terceira vitória no Campeonato Brasileiro e melhorando um pouquinho aí a sua situação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas, cara, hoje é um programa muito especial, a gente vai ter um convidado aqui com a gente para falar sobre as finanças do Grêmio. É um programa que a gente faz bastante aqui na rádio, eventualmente, né, digamos assim, semestralmente, a gente troca uma ideia com o Renan, daqui a pouquinho vocês vão ver ele, e então é um programa mais do que especial para a gente, acima de tudo, tirar dúvidas sobre finanças do Grêmio. Tudo que vocês querem saber, para onde é que vai o superávit? Por que o Grêmio tem superávit e não contrata? Todas essas coisas o nosso especialista vai falar para vocês, tá bem, gurizada? Mas aí, antes de apresentar o nosso querido Renan, eu quero saudar ela, Lagata, @Fatile, que tá mais tranquila hoje depois da vitória do Grêmio sobre o Cuiabá. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite, Passarinho, boa noite, Errada, boa noite pra toda a gremistada. E de fato, né, tô mais tranquila, tô até um pouco mais animada, um pouco mais... Não sei se confiante é a palavra certa, mas tô mais confiante, vou falar, azar. Gostei. Pro jogo de sábado, azar, as guria não adianta. Porque a gente enfrenta o Bahia, né, agora todo jogo é uma final, a gente sabe disso. Se ontem foi sofrido, o sábado vai ser também, na próxima semana também vai ser. Até que o Grêmio encontre uma cara, né? Mas o próprio Felipão já falou que o Grêmio não tem a menor intenção de jogar bonito neste momento, apenas em conquistar os 3 pontos. Ontem conquistamos 3 pontos extremamente importantes. Aquela vitória também que acaba dando uma confiança, um gás, né? Uma animação no elenco. Claro que agora a gente precisa encaixar, né, mais uma sequência de vitórias, né? Pegar, né, os 3 pontos no sábado para daí sim aliviar um pouco mais. Muito bem, quem vai estar aqui com a gente também até as 9 horas da noite é ele, @LeoRadaeli, Leonardo Radaeli. Tudo bem, Radinha? Boa noite, Passarinho, boa noite, Fábio, boa noite a toda a Pacholada que nos acompanha. Um pouco mais tranquilo, né, com a vitória de ontem, mas contudo, né, Passarinho, contudo, todavia, entretanto, o Grêmio não mostrou um futebol que ainda nos traz confiança, e isso aí preocupa. Então o resultado de ontem foi muito bom, aquele 1-0, o gol do Borja, sofrido. O Grêmio até busca a sobrevivência ali naquela zona de rebaixamento, que é algo que está nos assombrando há muito tempo. Mas o rendimento do Grêmio ainda preocupa, o Grêmio que procura evolução e progresso, porque já tem uma decisão no sábado contra o Bahia. 8 horas da noite, 5 minutos, é bem isso, Radinha. E seguinte, gurizada, 400 pessoas já ligadas aqui na nossa live, chama no like. Temos nesse momento 130 likes, gurizada. E vocês sabem, a nossa meta diariamente aqui no Papão Pachola são 1000 likes, tá certo? Cara, eu quero lembrar a todos vocês que a parceria aqui do Papão Pachola é para Banrisul. No Banrisul, aposentado ou pensionista do INSS e servidor público tem até 35% de margem no crédito consignado e até 120 dias para começar a pagar. Contrate seu consignado pelo aplicativo Banrisul Digital, pelo home banking ou na sua agência de relacionamento. Confira as condições disponíveis para o seu convênio em banrisul.com.br/consignado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Também KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil, e não esquece do promo code Pachola. Ele que te dá 20% do valor da tua primeira aposta. E também Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como o distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa para tu tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal com marcas tradicionais. Para saber mais, vá lá no Instagram e segue @Hub 23 Food Hall. Senhoras e senhores, vamos com os destaques do programa.
Para Clube dos Canais, seja membro assinante da Rádio Pachola, Plano Libertadores, R$ 29,99, inclusive deve ser na semana que vem a nossa Copa Pachola, que dá 2 camisas oficiais do Grêmio, sorteia, né, para membros Libertadores. É exclusivo para membros Libertadores. Também temos o Plano Copa do Brasil, e o Plano Gauchão. Casualmente, hoje, eu tô com o boné aqui da rádio na mão, ó. Boné da rádio, esse boné tu ganha, sendo membro Libertadores, R$ 29,90. Também é R$ 29,99. Também é exclusividade dos membros Libertadores, o boné da Rádio Pachola. Lembrando, esse boné aqui, ele também está à venda. Aqui na descrição tem um link que te encaminha para um site que vende aqui o boné da Rádio Pachola, beleza? Seja membro e assim que for membro, te cadastra lá no nosso e-mail grêmiopachola@gmail.com. Bom, gurizada, a gente vai falar sobre finanças do Grêmio e daqui a pouquinho eu já vou apresentar o Renan. Aguarda aí, Renan, segura que daqui 1 minutinho eu te chamo. Mas, cara, a gente vai ter também o Rafinha, lateral Rafinha, deu uma entrevista ao Sport TV, a gente vai passar algumas aspas aí do que falou o Rafinha. E também uma goleada histórica, o Grêmio aplicou 9 na transição, 9-0 e teve hat-trick do Elias, a gente vai mostrar os 3 gols do Elias, que tá jogando muita bola lá na equipe de transição. Seguinte, cara, vamos ver aqui se o senhor Renan Moro está ligado. Tá aí o homem, rapaz. Renanzinho, tá me escutando bem, meu? Tô escutando bem, meu. Moleque, agora sim, vamos que vamos. Ô, meu, obrigado por topar aí o convite da Rádio Pachola. A gente é meio chato contigo, que a gente te chama de 6 em 6 meses, mas é por uma boa causa, é pra falar do nosso tricolor e falar também, né, Renan, das finanças do Grêmio. O Grêmio vai muito bem nas finanças, então o Renan Moro vai estar com a gente, cara, administrador gremista especialista nas finanças do nosso tricolor. Tu tá em Goiânia, né, meu? Em Goiânia, tá em Goiânia. Como é que tá? Guarda o especialista, eu gosto gosto dos números, mas especialista é forte, né? E espalha que me serve, cara. Fala isso, a gente tem um grande amigo aqui na Rádio Pachola, que é o Barbosa, que ele tem uma que é muito boa, os caras falam dele, né? É o melhor comunicador aí, não sei o quê. Ele fala, não concordo, mas espalha que me serve. Tá tudo certo. Tá certo. Como é que tá é Goiás que tu tá, meu? Goiás, um calorão, moço, aí, ó, suador aqui, o vermelhão, cara, um calor insuportável. Mas é bom, cara, é bom. É bom aqui também, cara, já fez uma temperatura hoje na casa dos 35, 34 graus. Nesse momento... Tá de sacanagem, sério? Sério, meu, sério, tá um calorão aqui, semana de muito calor aqui em Porto Alegre e no estado de uma maneira geral. A gente tá passando por um veranico em pleno mês de agosto aqui, depois de muito frio, né? Mas, cara, tu sabe que aqui daqui a pouco já vai de novo esfriar, né, meu? Final de semana já dá aquela esfriada, né? É isso aí. 8h10, Renanzinho! Vamos, bom, cara, a gente tem várias perguntas pra te fazer, né, cara, e a galera também que tá na live pode passar perguntas pro nosso Renan Moro, a gente vai conversando com ele aqui, e o que surgir de ideias aí, de perguntas, vocês passem, que eu também vou pegar aqui as perguntas pro Renan. Renanzinho, vai estar o Leonardo Radaeli aqui, e também a Fábio, imagino que tu conhece os dois aqui, estão sempre... claro, acompanho. Sempre ligados aqui na Rádio Pachola. Bom, Rada, me permite, claro, eu vou fazer a primeira pro Renan, que é justamente, Renan, o planejamento estratégico. A gente conversou hoje no WhatsApp e tu deu 3 exemplos de planejamento, né? O Atlético Paranaense em 2019, o Flamengo em 2019, o Atlético campeão da Copa do Brasil naquele ano em cima dos caras, o Flamengo super campeão do Jorge Jesus, e aí tu dá o exemplo do Palmeiras de 2020, campeão também da Libertadores, e o Santos de 2020 que chega à final justamente contra esse Palmeiras. Mas falando de planejamento estratégico, qual é o planejamento considerado correto, que a gente pode considerar o certo aí entre essas 4 equipes? Bacana. Boa noite Pacholada. Boa noite. Foi veterado aí do programa. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Bom, quando a gente fala de planejamento estratégico do Grêmio, a gente tem que entender que o planejamento estratégico não é algo que se muda o tempo todo. Até por isso o nome planejamento estratégico. Você traça uma estratégia, eventualmente ela pode dar certo ou não, né? É do jogo, né? Ela tem a possibilidade de dar certo ou não, mas a gente sempre sabe que
as pessoas sentam, avaliam, teorizam, de certa forma, para que na prática aquilo ali acabe dando certo, né? A expectativa é que dê certo. Muitas vezes a gente que está aqui na ponta torcendo no dia a dia, e assim, quando diz, o Renan é especialista e tal, cara, eu sou muito mais torcedor do que qualquer outra coisa. Eu quero que dê certo, eu quero que todas as estratégias que o Grêmio trace dê certo. Mas, infelizmente, às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, como a diretoria espera. E aí, a torcida, de uma forma geral, acaba querendo incluir sempre o Grêmio, ou as falhas do Grêmio, digamos assim, naquilo que dá certo em outros clubes, né? Então, o que eu mais escutei, por exemplo, ano passado, especialmente depois que a gente foi eliminado pelo Santos, olha aí, era botar a gurizada em campo, botar a gurizada com 2 caras mais veteranos, cara, é sucesso, na certa. Bom, a gente fez isso esse ano, né? Tentou botar a gurizada em campo com 2 veteranos para dar suporte e, infelizmente, o resultado não veio, né? Ao mesmo tempo, quando em 2017 o Grêmio ganhou a Libertadores com um orçamento extremamente enxuto, e na sequência, em 2019, o Atlético Paranaense fez a mesma coisa pela Copa do Brasil, criou-se uma ideia de que o planejamento correto é ser enxuto do ponto de vista financeiro e que o resultado de campo ia acompanhar esse sucesso financeiro, né? Ou esse enxugamento financeiro. E a gente viu que em 2020 ocorreu exatamente o contrário. O Flamengo investiu o que tinha e o que não tinha, deu uma butinada legal na gente, né? Um resultado lá que nem a gente esperava contra o Flamengo. E aí, do nada, o investimento massivo em jogadores já consagrados virou sucesso. Isso é o que dá certo, né? Então, o que eu trago aqui como planejamento estratégico, o que é o certo em termos de planejamento estratégico? Para mim, o certo é você cumpri-lo. Por mais que as dificuldades aconteçam, elas venham, é você cumprir aquilo que foi traçado. Nesse sentido, eu e muitas pessoas com quem eu converso, grupos onde eu estou, as pessoas dizem assim, nossa, o Renan é um puxa-saco inveterado da diretoria, né, da presidência, o cara não vê nada de errado. Não, eu vejo coisas acontecerem de forma equivocada, opinião minha, obviamente, mas eu entendo que, acima de tudo, o planejamento ele tem que conter sucesso financeiro. Sucesso financeiro não é guardar dinheiro, não é ter dinheiro sobrando. Sucesso financeiro é ter capacidade de investir quando necessário. Agora a gente tem necessidade de investir. O plantel não era dos melhores, a gente sabia que começamos o ano com a necessidade de jogadores, e graças a um bom retrospecto financeiro, a gente tem condição hoje sim de investir. Uhum. Né? Investir, como a gente investiu recentemente, agora 40 milhões de reais, né, em 13 contratações, a gente tem. Se a gente tivesse a cada tropeço lá atrás, 2018, 19, 20, investido 40, 50 milhões a mais do que deveria para agradar a torcida, ou para agradar técnico, ou para, enfim, para tentar fazer ficar bem na foto, digamos assim, hoje a gente não teria essa condição de fazer um investimento quando necessário. Então, o planejamento, acima de tudo, na minha visão, o correto é estar bem com as finanças para que, no momento de necessidade, você possa usá-las. Renan, deixa a Fabi Tilly vai te encaminhar uma pergunta. Eu te peço para tu ir um pouquinho para tua direita, mas bem pouquinho mesmo. Aí fechou. A Fabi vai conversar contigo agora. Vai daí, Fabi Tilly. Boa noite, Renan, tudo bem? Boa noite. Prazer estar falando contigo. E é o seguinte, Renan, eu vou começar os meus questionamentos na parte que toca ao comando técnico do Grêmio, né? Porque a gente começa a temporada com o Renato Portaluppi, passamos para o Thiago Nunes, o que veio dar errado, né? Acabou sendo um fracasso. E hoje estamos com o Felipão. Como é que tu vê toda essa questão do comando técnico nessa temporada 2021? Bacana. Antes de mais nada, tá, Fabi? Eu acompanho direto quando tem os Madrugadão Pachola. Eu entro lá no Facebook, vejo Madrugadão Pachola. Direto eu vejo as tuas interações com o público. Ver a Fabi descer a lenha na galera. Ela gosta. Pois é. O Madrugadão é bom para isso, né? Fico feliz. Bom, então,
Eu considero que a renovação do Renato, ela, infelizmente, na minha visão, não tem certo, não tem errado, mas na minha visão, ela foi um pouco precipitada. Eu acho que o Renato poderia ter saído já no final da temporada, né, início de 2021 já. Infelizmente, a gente acabou tendo um insucesso muito prematuro na Libertadores, e isso acabou fazendo com que se descredibilizasse o que já não estava tão credibilizado, digamos assim. A gente tinha ainda uma esperança de que 2021 seria uma redenção, e a gente, infelizmente, acabou saindo muito cedo na Libertadores. Com isso, a gente teve que, mais uma vez, trocar o pneu com o carro andando. É uma realidade que a gente não vivia há bastante tempo no Grêmio já, e a gente teve que trazer um cara que, se fosse diretor do Grêmio, teria trazido. Eu acho que é muito fácil a gente apedrejar depois, né? Arquiteto de obra pronta, eu detesto isso, porque assim, você tem que botar a cara, você tem que assumir, eu traria o Thiago Nunes. Não deu certo? Não deu. Talvez eu até tivesse tirado ele um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas eu traria o cara. Eu achava que ele era a solução. E começou muito bem. O cara, 8 vitórias seguidas, ninguém, por mais que dissesse, mas é gauchão, não tem essa importância toda, ok, mas foram 8 vitórias seguidas, a gente via um princípio de time encaixado. E, cara, do nada a gente perdeu o vestiário. Eu não sei, porque eu não estou lá dentro, não tenho contato direto com pessoas que estão no dia a dia, mas a impressão que eu tenho aqui de fora é que a gente perdeu o vestiário. E depois que a gente perde o vestiário, esse é um ponto muito importante, né? A gente lida, né? A gente está aqui falando de jogadores e tal, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de um grupo de profissionais que faz parte, talvez, de 0,5% daquele nicho de profissionais mais bem-sucedidos no Brasil, no país, entende? Então, assim, é muito complicado você simplesmente chegar lá e dizer, dá o pé na porta, ferre-se, sabe? Aqui quem manda sou eu, aqui é Grêmio, porra. Não é bem assim, porque você está lidando com gente que, cara, está acostumada com isso, tem casco já para lidar com isso. Então, acho que depois que a gente perde o vestiário, tudo fica mais difícil. E aí veio o Filipão. E ontem, e eu concordo com a opinião de vocês com relação a ontem, futebol, né, foi lastimável, vamos dizer assim. Ontem. Deixou a desejar, né? Nossa, o Pedrinho ontem, né, o Pedrinho totalmente constrangido na transmissão, diz assim, olha, é a pior partida que eu já fiz comentando jogos aqui na Sport TV. Sim. E realmente, o jogo a gente precisava do resultado, ele aconteceu. Mas que tem bastante trabalho pela frente, tem. Bastante. Tem essa também aqui, ó, que é interessante. Inclusive, galera, continua mandando aqui. Eu já selecionei uma do Yuri Martins. Alô, Yuri, fica ligado que daqui a pouquinho eu vou fazer a tua, tá? Mas a próxima aqui, Renan, por que a gente espera tanto para investir? Por que não investimos o que estamos investindo agora com o Renato lá atrás? Tu até falou, né? Deu a tua opinião sobre a questão do Renato, mas por que não rolou esse investimento? Assim, o Renato, o que me parecia, pelas contratações que eram realizadas pelo Grêmio, né, o que me parecia é que eram muitas contratações realizadas de forma empírica, né, trazidas pelo conhecimento de um boleiro, de um cara de vestiário, de um cara que conhece, que é melhor que o Cristiano Ronaldo, né, eram contratações trazidas sempre nesse nível. E contratações... E aí a gente tem que analisar o vídeo, né? Eu sempre digo, é muito fácil a gente analisar a foto e dizer assim, isso daqui tá errado, isso daqui tá certo. Mas quando a gente para analisar o vídeo, e a gente se coloca no lugar do Renato como estrela maior, ídolo maior do clube, meu, de vocês, né? Não tem dúvida, né? Que o Renato tá acima de qualquer coisa. Menos do Grêmio, né? Mas ele está muito acima de qualquer outra pessoa dentro do clube. E o cara tem um histórico recente de vitórias, títulos, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. É natural que um cara na posição dele quisesse trazer jogadores num nível ou numa condição financeira que não condizia à realidade do Grêmio no momento.
né? Hoje o Grêmio tem muito mais para investir? Não, o Grêmio não tem muito mais. O Grêmio está investindo, minha percepção, muito mais por uma necessidade de campo que em 2018 e 2019, entendam o que eu vou dizer, a gente não tinha tanto. A gente tinha necessidade de contratações pontuais, mas a gente não tinha tanta necessidade, não tinha um gap técnico tão grande quanto a gente tem hoje, né? Então, não adiantaria a gente pegar, trazer 1 ou 2 jogadores a 30, 40 milhões de reais, de certa forma, arrebentar o fluxo de caixa para poder fazer média com o Renato ou, né, com a torcida. Então, eu particularmente, volto a dizer, acima de tudo, está o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, entendam, superávit não é ter lucro, não é querer ter dinheiro guardado, não. Superávit é ter condição de ir ao mercado na hora que você precisa e poder trazer reforços sem sangrar, sem sofrer tanto. Isso o Grêmio está conseguindo fazer agora pelo fato de não ter investido lá atrás de forma tão afobada e tão afoita quando o Renato eventualmente pedia. Querendo ou não também, o Renato é um cara que conseguia fazer com que atletas já consagrados e em fim de carreira conseguissem render mais do que rendiam em outros clubes. Então, isso facilitou bastante. Né? Não, tu falou, eu lembrei de alguns exemplos, né, do Cortez, enfim, foram caras que acabaram dando certo, né? Léo Moura. Léo Moura, exatamente, né? Caras e outra também, né, Passarinho, a gente trouxe, por exemplo, para a temporada de 17, o Michel, cara, que era volante do Atlético Goianiense e ganhou bola de prata como melhor volante de 2017. É verdade. Entende? Então, assim, às vezes é muito fácil a gente dizer que o retorno só vem em grandes contratações. Bom, o Douglas Costa está aí. É a maior contratação da história do futebol do Grêmio, em termos de salário, em termos de contrato, é uma das maiores, e ainda está em fase de adaptação. Eu acho que ele vai dar um baita resultado, mas ainda em fase de adaptação. 8h23, gurizada, a gente tá conversando com o Renan Moro e, cara, tem uma situação aqui, daqui a pouquinho o Rada também vai fazer as perguntas dele, tá? A galera também já tem algumas perguntas que eu selecionei aqui. Enquanto isso, a Fabi vem com a próxima pergunta. Antes eu quero sempre lembrar, né, que o nosso Papo Pachola é na parceria de Banrisul. No Banrisul você tem até 120 dias para começar a pagar o seu crédito consignado. Aproveite. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. E também Hub 23 Food Hall, o primeiro Food Hall de Canoas. Vai, Fabi! Até, Renan, em relação a esses assuntos, a torcida questiona muito o fato do Grêmio vender muitos jogadores, né? Por exemplo, a gente faturou ultimamente 500 milhões, né, nessa gestão Romildo Bolzan, e acabou gastando 10% desse valor. Como é que se explica toda essa situação? Isso é muito bom. É importante a gente entender que faturamento não é igual a dinheiro em caixa, né? Uma coisa é você faturar com uma venda, outra coisa é o que sobra para você. Primeiro ponto é esse. Então, o Grêmio, eu não me recordo de uma venda recente do Grêmio, onde o Grêmio tinha 100% dos direitos federativos do jogador. Então, cada vez que a gente vende um jogador, 20%, 30%, às vezes 40%, até 50%, vai para um clube, vai para o empresário, vai para o próprio jogador, que tem parte do passe dele. Então, quando a gente fatura 500 milhões, não são 500 milhões para o Grêmio, entrou para o Grêmio 500 milhões. Esse é o primeiro ponto. A torcida precisa entender isso, né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Ferreira. O Ferreira, se tivesse saído, parte da remuneração referente à venda do Ferreira não seria dele. Né? Mateuzinho, agora a mesma coisa, Juan, a mesma coisa. A gente não tem 100% do direito federativo desses jogadores. E aí a gente vem para a velha máxima. O que faz com o dinheiro? Gente, na essência, paga salário. Paga salário. O Grêmio, ele tem um desencaixe financeiro, e o orçamento do Grêmio está aí para isso. Ele é lançado geralmente em outubro, novembro do ano anterior ao da execução, então mais ou menos outubro, novembro de 2020, eles lançaram já o orçamento para 2021, e a gente tem um gap. O que a gente paga de salário é muito mais do que a gente arrecada ao longo do ano, com tudo, com
com quadro social, com cota de TV, com premiação, com camiseta, com royalty, enfim, é muito mais o que a gente gasta, e não só salário, com todas as outras despesas, mas primordialmente salário. Então, esse dinheiro, ele vem para isso. Pensem no Grêmio, e eu queria fazer essa analogia, acho que ela é muito importante. Pensem no Grêmio como um profissional autônomo. Você aí em casa, que é um profissional autônomo, que não tem sua receita recorrente, todo mês entra direitinho o mesmo valor, não. Tu que no mês ganha 2 mil, no outro mês 1.000, no outro mês 5 mil, no outro mês 500. A vida do Grêmio é mais ou menos assim. Então, o Grêmio não tem uma previsão de receita certinha todo mês. Então, a gente precisa vender jogadores, por quê? Porque todos os meses, em princípio, a gente gasta mais do que arrecada. Querendo ou não, o salário tem que ser pago todo dia 5, o quinto dia útil, né? Os direitos de imagem têm que ser pagos. Então, assim, da onde sai esse dinheiro? O Grêmio não tem dinheiro em caixa sobrando. O Grêmio vai pegando no mercado, pega em banco, antecipa contrato. Quando tem uma venda de jogador que é uma coisa esporádica, não acontece sempre, ou uma premiação, né, eventual de algum torneio, ou cota de televisão, aí a gente pega aquele dinheiro, coloca no banco e vai pagando as dívidas que a gente foi fazendo para ter aquele dinheiro à disposição. É assim que funciona. Né? Não, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, entrou 500 milhões, investiu 40, sobrou 460 no bolso de alguém. Não é bem por aí. Renan, tem uma aqui que tá todo mundo, muita gente, na verdade, tá falando, né? E essa frase, ela já ficou conhecida, virou até cartaz, que não precisa de sucesso financeiro nem planejamento para jogar na B. Aqui teve um cartaz que dizia assim, o Grêmio vai ser o clube mais rico da segunda divisão. Teve gente que falou que as faixas foram encomendadas, enfim, eu até não vou entrar nesse mérito. A questão é que a torcida fala muito nisso. E aí tem uma questão que ela tá colocada aqui de superávit versus qualidade desportiva. O único clube que tem as contas em dia e vai para a segunda divisão. E aí, como é que explica isso? Passarinho, como é que a gente explica... Vou dar o exemplo do Coirmão. Como é que a gente explica o Coirmão gastando muito mais do que arrecada, né? E aumentando o rombo ano após ano e não consegue ganhar um Grenal. Não ganha nada, não ganha título, não ganha nada. Gastar dinheiro, investir em jogadores, sejam eles bons ou ruins, porque a gente não sabe, quando a gente contrata, não vem um selo na testa do cara, esse vai dar certo, esse não vai. Sim. Se viesse, basicamente seria muita burrice da diretoria contratar o cara, que não vai dar certo, né? Claro. Então, assim, tem times que investem muito e não ganham nada, tem times que não investem nada e também não ganham, mas tem times que são comedidos na hora de investir e conseguem bons resultados desportivos, como o Grêmio em 2016 e 2017. O investimento foi muito aquém daquilo que a gente poderia fazer, né, ou daquilo que se esperava que o Grêmio pudesse fazer, e a gente conseguiu um baita resultado, trazendo um monte de refúgio. Né? Se a gente parar para ver a própria história do Grêmio em 2001, a gente fez uma seleção em 2001, quando fez a parceria com a ISL. Quem é que não lembra? Né? Claro. E essa parceria nos levou a 2004. Não pensa que 2004, Obino, ônibus, aquele papo todo, foi em 2004. 2004 foi só a pá de cal. Então, assim, gastar muito mais do que se tem, gastar para antecipar recurso de 2022, 23, 24, contratos, a gente tem condição de fazer. Se o Grêmio quiser, hoje ele antecipa recurso até 2025, 2026. Os contratos de TV vão entrar. Dá para trazer jogadores, né, de renome internacional, como o Douglas Costa, mais 3, 4, 5. Mas a que custo? Ao custo de ficar 2022, 23, 24, 25 na míngua, eu acho que não vale a pena. Sempre tem um ano novo, entendeu? Sempre vai ter um novo ano para a gente recomeçar. 8 horas da noite, 31 minutos. Papão Pachola dessa quinta-feira, especial Finanças do Grêmio, viu, gurizada? A gente tá falando de finanças hoje. O
programa mais do que especial. Ao final a gente vai falar sobre as declarações do lateral direito Rafinha, que ontem jogou de lateral esquerdo, foi uma improvisação, mandou muito bem. E vamos falar também sobre a goleada histórica do Grêmio, 9-0, Grêmio contra a Figueirense na transição com o hat-trick lá do Elias, que é um jogador muito festejado pelo torcedor gremista, jogador da equipe de transição. Leonardo Radaeli, vai com a tua primeira pergunta pro Renan Moro, por gentileza, Radinha. Pô, primeiro eu quero agradecer o Renan aí por participar do Papo Pachola, grande abraço. É uma honra estar participando desse programa com o Renan. E até pegando já esse gancho de mercado e tudo mais, a gente viu que o Corinthians se movimentou bem no mercado, trouxe Renato Augusto, também trouxe o Juliano, namorou o Roger Guedes em alguns momentos, e o Corinthians não vive aquela saúde financeira que o Grêmio vive no momento, né? Renan, por que a gente não faz como o Corinthians, que abriu espaço na folha para trazer mais atletas? Bom, essa é uma questão muito controversa, né? A gente lê a notícia crua e a gente acredita que aquilo ali é a reinvenção da roda. Nossa, o Corinthians abriu 4,5 milhões de espaço na folha e agora tem para contratar. Gente, é o seguinte, folha de pagamento, né, ela tem uma previsão, digamos assim, legal. Se você não pagar o salário por 2, 3 meses, e aí o próprio Cruzeiro hoje vive essa realidade, está sempre com jogadores aí entrando na justiça para quebrar o vínculo, né, com o clube, por atraso de direitos de imagens e recolhimentos de impostos e tudo mais, isso é uma previsão legal. Então, quando você rescinde um contrato com um jogador, e aquela rescisão, ela vai ela é encaixada como título de indenização, rubrica de indenização no balanço dos clubes. Então quer dizer que indenização não precisa pagar? Não, precisa. Mas assim, já está feito, o cara já não é mais teu jogador, ele já não está, tu tem agora uma obrigação financeira com ele, é verdade, mas você não vai perder mais o vínculo, você não vai perder o passe, você não vai perder nada, você tem uma dívida de médio e longo prazo para pagar. Mas aí, quando você abre espaço na folha, o que você está fazendo, na verdade, é deixando de pagar o salário para pagar uma rubrica de indenização para o cara, né? Por conta dessa rescisão. E aí é que vem o grande problema, porque assim, ter superávit é bom. Eu sou muito favorável, sempre vou ser favorável a ter superávit, a ter um clube com caixa redondo. Agora, o superávit também tem seus poréns. O principal porém de um clube que tem o superávit é exatamente que empresário, jogador, assessoria, área jurídica dos jogadores, né? Assessoria jurídica dos jogadores, eles sabem ler um balanço. Eles sabem ver que o clube tem condição de pagar aquele contrato até o fim. Então, assim, não é só dizer, valeu pelos serviços prestados, eu sei que a gente tem aí mais 2 anos de contrato a 1 milhão por mês, né, seu salário. Então, assim, pega esses 24 milhões e vai tentar achar em outro lugar. Não é assim. Se o jogador disser que quer ficar, ele vai ficar. E aí a gente tem Everton, né, que falam sem bolinha, sem bolinha. Né? É isso. A gente fez uma troca dele com o Luciano, taco a taco, porque o São Paulo não queria ter que continuar desembolsando a mais, então a gente tinha um salário alto do Luciano, trouxe o cara numa aposta, o Luciano foi para o São Paulo também como uma aposta, deu certo por 1 ano e agora vive no chinelinho, né? O Everton sem bolinha não jogou, mas assim, não é só dizer, cara, valeu, mas tu não serve mais. O Grêmio tem um contrato com esse jogador. Não adianta, foi a decisão errada, não devia ter trazido. Ok, mas eu ainda não conheço ninguém que tenha inventado a máquina de voltar no tempo. Tá feito. Não dá pra gente... E isso me incomoda muito quando eu vou discutir com qualquer pessoa sobre clube. Mas tinha que ter feito isso. Mas agora é só... manda embora. Não é simples assim. Não é videogame que você vai lá, tira da tomada, reseta e começa do zero. Tá lá, as contas estão lá para pagar, não adianta. 8h35, o Renan falou do Everton sem bolinha, e até o Ronaldo Hofmeister Beltrame, nosso ouvinte aqui, ele falou por que o Grêmio ainda está com o Everton, e aí ele cita outros jogadores, né? Tem um outro aqui, por exemplo, que a gente fala também, que é o Vitor Ferraz. Muita gente falou do Vitor Ferraz e outros jogadores que não dão retorno em campo, né, Até quando que o Grêmio paga esses caras? E outra...
junta isso e paga um Wendel, que pelo menos tem identificação com o clube, ou como o próprio Ronaldo Beltrame falou aqui, não tem ninguém melhor da base que esses jogadores e jogadores mais baratos. Como é que é lidar com isso? Até quando o Grêmio paga esses caras? Enfim, Renanzinho, fala mais sobre isso pra gente. O detalhe do contrato dos jogadores, eu admito que eu não tenho esse detalhamento financeiro de até quando vai os contratos. Então, não vou ficar tergiversando sobre uma coisa que não é do meu conhecimento. Agora, o fato é, para a gente, por exemplo, abrir mão de... Vamos pegar aí os caras. Eu também sou torcedor, gente. Então, assim, Everton, cara, não me serve. Luiz Fernando, Vitor Ferraz... Paulo Miranda, eu também não concordo que esses caras continuem fardando, porque eu acho que tecnicamente eles não deveriam fardar. Agora, eu preciso achar uma solução para esses caras. E muitas vezes, e aí a gente vem para aquela nossa realidade, a gente vem emendando títulos, vem emendando bons campeonatos de 16 para cá, e isso fez com que o clube também fosse renovando contratos, aumentando salários e tudo mais. E, de certa forma, para você oferecer para um jogador vir, como o Everton, como o próprio Vitor Ferraz, ainda mais sabendo da saúde financeira do clube, de novo, é um ônus do bônus, é um ônus de ser um clube superavitário. O empresário diz assim, cara, vocês têm condição demais. Pô, 100 mil, 200 mil, não, meu jogador aqui quer no mínimo 350, 400. E aí, dependendo da necessidade que a gente tem de posição, a gente acaba cedendo. O cara farda, não é bem aquilo que a gente esperava, o contrato está fechado, não tem o que fazer. E aí, o máximo que a gente pode fazer, e é o que a gente fez, por exemplo, com o Vanderlei, é a gente pegar o que tinha para pagar para ele, e estender, pagar em 24, 36 meses, para abrir espaço. Isso é uma forma de abrir espaço na folha. Desculpa, Renan. O Yuri perguntou outra coisa sobre isso. Pergunta pro Renan porque o Grêmio não empresta, então, esses jogadores que estão treinando separado para ter ajuda para pagar os salários deles. É mais ou menos dentro disso, né? E o próprio... Aqui, ó, desculpa, cara, eu vou ler outro porque tá tudo muito casado, cara. A galera tá vendo tu falar e tá perguntando aqui. Então eu vou dar voz para eles. Aqui o Issan Outerá. Renan... Como proceder, pensando na saúde financeira do clube, quando se contrata jogadores com salário relativamente alto e eles acabam sendo afastados por opção técnica? Um abraço a todos. Mais ou menos tudo dentro disso que tu já tá falando, né? Grande Issan, gente boníssima, conheço ele, um cara grande figura. Olhou bem a pergunta aí, o Passarinho. Ah, esse é fenômeno, né? O que acontece? A gente... Quando a gente fala de emprestar um jogador, a gente tem que entender que tem basicamente três interessados aí. O Grêmio, que quer ceder, o jogador, que pode querer ou não jogar num determinado clube, e o clube contratante, o clube que vai receber o cara por empréstimo. Então, muitas vezes, dependendo do jogador, dependendo do momento de carreira, dependendo do clube que está interessado nele, para o cara vale mais a pena ficar no Grêmio e eventualmente ser utilizado do que ele ir para ser, sei lá, a estrela de um time de Série B, por exemplo. Ou de um time que ele sabe que, cara, não tem condição técnica de ir a lugar nenhum, ou de participar de nada. Querendo ou não, você ser banco do Grêmio e ganhar uma Libertadores vale, ao longo do tempo, muito mais do que você ser a estrela de um time que terminou em 16º no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, muitas vezes, e sem contar também que a gente tem que levar em consideração a própria questão do superávit. Saio agora de um clube que me paga todo mês certinho e vou pegar parte do meu salário para receber do clube que me paga certinho e parte do... Aí é complicado falar clube, mas assim, do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo. Sim. O Grêmio vai emprestar um jogador pro Botafogo. Cara, o cara sabe que não vai receber lá. Claro. Então, assim, estrela do Botafogo na Série B, eu ganhando o salário integral. Então, muitas vezes a gente não tem para quem emprestar. Essa é a realidade. Tava falando do Vasco, a situação do Vasco, ela é horripilante, cara. O Vasco está prestes a fechar, mas enfim.
Radinha, vamos mais uma aí pro Renan. Tu falou do Vasco, né? Eu quero pegar exemplos de equipes fortes aqui do Brasil, né? Como, por exemplo, Flamengo, como Palmeiras, que tá muito bem. O São Paulo também tá com uma força de mercado. E a gente vê o Grêmio com uma saúde financeira, né? Um Grêmio muito saudável nas finanças, mas a gente vê que quando tem jogador do mercado, a gente não consegue concorrer com Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Renan, o Grêmio não tem condições de concorrer com esses clubes de altas receitas como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo? Não. Ponto. Não tem. Não tem. A receita que esses clubes têm, ela é muito superior à do Grêmio. Muito superior. A gente trabalha com orçamento na casa de 300 e poucos milhões por ano, e a gente pega um Flamengo que trabalha na casa de 800. Então, assim, é fora da realidade. É o que eu sempre digo, a gente tem que dar uma liga muito forte e torcer para que os clubes do eixo, né, aí Flamengo, São Paulo, Corinthians, não estejam num bom momento. A realidade é essa. Entendeu? Posso ser crucificado pelo que eu estou falando, mas essa é a verdade, entendeu? Hoje, por exemplo, se o Corinthians fatura muito mais que nós, só que os caras fizeram muita besteira ao longo de muito tempo. Então, exatamente por conta disso, hoje os caras estão aí, entendeu? Na beira do abismo, botando o cara para dentro, sabe-se lá como vai pagar, mas na beira do abismo. O outro que está fazendo olha, tinha que ter aprendido com o Cruzeiro e não aprendeu o Atlético Mineiro. E aí eu vou nos comentários lá dos caras, dos torcedores e tal. Não, mas o Menin já falou umas quantas vezes que ele tá dando, é de graça. Cara, eu fico constrangido com um cara, com pessoas que trabalham, que não são mais... São nego velho, são gente, cara... Né, acreditando, o cara dá risada de uma criança que acredita em Papai Noel, que acredita em Coelhinho da Páscoa, mas acredita que o Menin tá dando, tá trazendo jogador não sei quantos milhões e tá dando pro Atlético Mineiro. É complicado. Então, assim, é muito difícil a gente concorrer com um clube que tem um orçamento muito maior que o nosso. A gente tem que realmente torcer para que esses caras façam besteira ao longo do tempo, para que percam a capacidade de investimento massivo, um investimento pesado, e aí a gente consiga ser uma opção. Porque, vamos lá, os caras são profissionais, eles querem a melhor condição para eles, e a gente tem que entender isso. Olha o Campaz aí. Quantas vezes a gente fala, quando a gente está perdendo um jogador, o Wallace saiu do Grêmio, dito pelo Renato, que ele queria sair, ele deixou claro que queria sair, claro, que tinha uma outra oportunidade. O Campaz fez a mesma coisa com o Tolima. Fez a mesma coisa. Então, por quê? Porque o clube grande chamou a atenção do cara. Vai fazer o quê? Então, assim, enquanto o Flamengo, Palmeiras tiverem com condições financeiras ajustadas, como o Grêmio tem hoje, vai ser muito difícil competir para trazer caras do nível que os caras trouxeram, né? Que eles trouxeram. Aí que tá, mas se não dá pra trazer caras do nível que eles trouxeram, pelo menos dá pra trazer jogadores como, e aí é um nome super polêmico. Tem outro até, Renan, que se eu não me engano também foi indicação, e tu vai entender do que eu tô falando, do CDD, nosso Centro Digital de Dados. Pinares não rendeu, e o Churin, se eu não me engano, tu pode até me corrigir, eu acho que também foi CDD, né? E aí, cara, e essa frase, Pinares não rendeu? Então, assim, gente, a gente tem que entender que nem todo jogador é céu ou inferno. Nem todo jogador vem e é estrela, nem todo jogador vem e é escanteado a ponto de treinar com a transição. Uhum. Então, assim, o Pinares, por exemplo, é um cara que não recebeu tantas oportunidades, alguns, né, depois que vai embora, podia ter recebido mais oportunidade. Marinho, estava aqui, ninguém queria. Foi para o Santos, fez um ano e meio depois que saiu do Grêmio, fez uma boa temporada, devia ter Marinho escalado no lugar errado. É a mesma coisa que vai acontecer com o Pinares, entendeu? Uhum. Só que o Pinares, ele veio por 8 milhões, se não me engano, 8 milhões de reais, né? 8.300, 8.200. E tá indo embora por 10.500, 10.200, 10.500. Cara, a gente, assim, trocou elas por elas, trocou, mas assim, não perdeu dinheiro. A gente veio, trouxe, testou, não rendeu e não perdemos dinheiro. Então,
O melhor cenário é o cara vir ao custo que vem e dar a entrega desportiva. O cara vir, render, levantar taça, que é o objetivo do Grêmio. O objetivo do Grêmio não é ganhar dinheiro, é levantar taça. Claro. Mas para isso a gente tem que ter um clube ajustado financeiramente. Agora, o cara veio, não rendeu, não se adaptou, não conseguiu entrar numa posição que agrade. Passou por 3 técnicos e não rendeu. Cara, vamos tentar vender. E a gente conseguiu fazer mais dinheiro do que gastou nele, para mim tá ótimo. Demais. 8h46 da noite, gurizada, a gente tá recebendo o Renan Morô. Eu vou falar, o homem ficou bravo comigo, mas eu vou falar, o cara é especialista mesmo nas finanças do Grêmio, estudioso, sabe muito das finanças do Grêmio, tá? E é administrador, cara gremistaço, parceiro aqui da Rádio Pachola. Antes eu quero dar alguns recadinhos aqui pra vocês, gurizada. Primeiro, aplicativo da Rádio Pachola, rodando lisinho, meu programação exclusivaça, comandado lá pelo Joel Prestes. Inclusive o Joelzinho toda quinta tá aqui no papo. Hoje a gente fez essa programação especial com o Renan, então o Joel volta aqui na quinta-feira que vem pra fazer o papo com a gente pós Grêmio e Flamengo na semana que vem, né? E, cara, também quero dar outro toque aí pra vocês, gurizada. Madrugadão Pachola, hoje a partir da meia-noite. Hoje não, né? Já amanhã a partir da meia-noite, madrugada aí da sexta-feira, tem um madrugadão com todo o conteúdo. A gente faz um compilado do conteúdo aqui da Rádio Pachola e reprisa ele em formato ao vivo pra galera trocar uma ideia lá no chat. Então é como vocês aqui que trocam ideia entre vocês no chat, vai ter um madrugadão meia-noite pra fazer a mesma coisa, tá certo? Radinha, temos mais uma pergunta aí pro Renan Morô. Temos. Passarinho, eu sou muito crítico à avaliação de futebol do Grêmio. Ah, é verdade. Eu acho que o Grêmio consegue administrar muito bem as finanças, dá pra ver que o Grêmio vive um momento positivo com suas finanças, mas dentro de campo algumas contratações, né, não deram efeito, não deram a resposta esperada. O Grêmio em muitos momentos inflou esse elenco com jogadores veteranos insuficientes, e a minha avaliação sobre o futebol e sobre os critérios de contratação são cada dia mais, né, eu critico cada dia mais essa avaliação de futebol e essa avaliação na contratação de jogadores do Grêmio. Eu pergunto pro Renan, em base em todas as informações que ele tem, de números e tudo mais, e até pelo que ele vê em campo, essa diretoria do Grêmio não sabe contratar, Renan? Então, a gente tem que levar em consideração a questão, principalmente do CDD. A gente tem dois aspectos aqui primordiais. Primeiro, a questão do CDD e a questão da base. Né? Primeiro, quando a gente traz jogadores para a base, a gente tem que entender que a gente traz jogadores de diversos perfis possíveis. Eu tinha muito essa ideia, o próprio Romildo falou um tempo atrás, que a ideia é que o Grêmio tivesse um centro de treinamento onde o sub-10 joga como o profissional joga. A ideia era essa, né? Só que depois, com o tempo, eu fui entendendo e conversando com diversas pessoas da área, eu fui entendendo que o clube, na verdade, ele tem que trazer jogadores dos mais diversos perfis, porque um rapaz que hoje chega para o Grêmio com 14, 15 anos, quando ele for estrear pelo profissional lá com 20, 21, 18, 19, cara, as condições de jogo do clube, de demanda por jogador e tal, podem ser completamente diferentes do que é hoje. Então, às vezes, a gente diz assim, pô, o que adianta trazer um guri que é volante, que é porradeiro, que só dá porrada, carrinho? Cara, pode ser que em 2026 a gente precise de um cara como esse. Se a gente tivesse esse cara hoje no elenco, por exemplo, vindo dos guri, talvez a gente não precisasse ter trazido o Thiago Santos, claro, por exemplo. Né? Então, é importante, e aí a gente para ver, desde 2016, a gente não tinha um volante porradeiro, um volante de parar a jogada, de estar em todas, de bater até na mãe, né? E a gente, 5 anos depois, voltou a ter essa função. E para mim, um dos melhores jogadores que o Grêmio tem hoje no elenco. Né? Então, assim, contratar bem ou mal, né, eu isento muito a diretoria do Grêmio nesses últimos tempos por conta das indicações seguidas aí do Renato. O Renato não é 100% errado, também não está 100% certo, mas assim, eu percebia pelas pessoas que chegavam no clube
que aquilo ali não era coisa da diretoria. Não, a diretoria está trazendo o Rafinha. O Rafinha, por exemplo, esse ano foi uma contratação do Renato. Né? O próprio Romildo veio a público dizer que ele não ia trazer o cara, 2 dias depois ele trouxe. Tava ali. Tava ali. Então, assim, eu acho que a gente está começando a usar o CDD muito mais. Essas contratações que chegaram agora foram contratações orientadas pelo CDD, levando em consideração aquilo que é o gap técnico do Grêmio, e eu só agradeço aí o Romildo, hoje ao Dr. Marcos Hermann, né, que é o responsável, o cara que está à frente do futebol, por ter tido a cara e a coragem de certa forma, peitar esse modelo que a gente vinha tendo de empirismo e dizer assim, não, cara, aqui não, vamos voltar a respeitar o planejamento estratégico. E dentro do planejamento estratégico, usar dados de forma positiva para o clube é mandatório. Não tem mais esse papo de, Tanto é que o Filipão indicou o Borja, né? Isso. E, cara, vamos pro CDD. Calma aí, deixa eu ver. Esse cara realmente tem condição de vestir o manto por questões técnicas, por aptidão técnica, baseado no que ele entrega, ou ele tá vindo porque o Filipão quer? Porque senão, se é porque o Filipão quer, a gente vai cair na mesma lógica que cairia com o Renato. Né? Então, eu acho que a gente está sendo muito mais assertivo nesse momento usando o CDD. 8 horas da noite, mais 52 minutos. Radinha, a última de minha parte, depois eu passo pro Rada fazer a última. Renan, isso é uma coisa que a torcida pergunta muito. Como é que o Grêmio pode vender tão mal alguns jogadores? O Grêmio, essa é boa. O Grêmio não é questão de vender mal, né, gente? A questão é o seguinte: eu tenho aqui uma garrafinha de água com gás, quase toda ela consumida já. Bastante, hein? Bastante. A questão se você acabou de tomar 2 litros d'água e eu te disser assim, cara, eu quero te vender essa garrafinha aqui por 10 centavos, você não vai comprar, porque você acabou de tomar 2 litros de água. Sim. Agora, se eu tô no meio do deserto, lá sentadinho, com a tendinha, e vem um cara que há 2 dias não vê tá vendo só miragem e me enxerga com essa garrafinha d'água, ele dá a vida, né? Ele entrega o patrimônio todo dele por essa garrafinha. Então, o que a gente tem que entender é que no momento da venda, a gente tem diversos fatores que influenciam uma venda ou até mesmo uma compra, né? Então, assim, cara, como é que tá o câmbio? Como é que tá a demanda de mercado por esse jogador? Pô, o Grêmio tá produzindo, para mim, um dos melhores laterais direitos que a gente viu. Cara, esse Wanderson é um fenômeno. Esse moleque vai estar na Copa. Tenho certeza disso. Se ele continuar jogando o que está jogando, esse moleque está na Copa. Tu entende? E assim, tem mercado para um lateral direito? Tem, muito mercado. Bom, como é que tá o câmbio? Cara, extremamente favorável no momento. O euro, o dólar, tá tudo muito alto. Beleza, o Grêmio não tá devendo dinheiro. O Grêmio não tá pela hora da morte. Como estava, por exemplo, o Cruzeiro, que fez um leilão pelo Orejuela no início da temporada agora, e o São Paulo levou porque o Grêmio não quis. Né? Então, assim, quando o clube que está vendendo não tem desespero por conta exatamente de uma condição financeira positiva, tu consegue vender o cara por um valor maior, entendeu? Tu não tem desespero para vender, para entregar o cara de uma vez. Então, assim, há quanto tempo... Vamos lembrar o próprio Douglas Costa, gente. Douglas Costa saiu do Grêmio jogando 6 partidas pelo profissional. O cara jogou 6 partidas, o Shakhtar, né? Levou ele, não foi o Shakhtar, né? O Douglas sai para... se eu não me engano, é o Shakhtar... eu não sei... É o Shakhtar, né, Radinho? Shakhtar, né? Então, assim, cara, jogou 6 partidas pelo profissional, o Grêmio tava devendo até as cuecas. Teve que entregar o cara. Aí vem o Arthur, jogou o fino da bola, gente, o Barcelona queria o cara e o Grêmio segurou o cara pro Barcelona. Isso é superávit. Isso é o que o superávit proporciona, entendeu? Tem o lado ruim? Tem. Muitas vezes o jogador veste o chinelinho, fica lá e não quer sair do clube porque o clube está bem financeiramente. Acontece. Por outro lado, questões como essa é positiva por conta do superávit.
Isso aí, então, cara, em resumo isso tem. 8h56, Radinha, vamos encaminhar a última, porque a gente já tá com um programa na finaleira. Vamos até... Olhando o cenário atual do Grêmio, essa presença do Filipão, a gente sabe, né, que o Grêmio tá meio bagunçado, mas aos poucos a gente imagina que o Filipão consiga dar uma cara, uma identidade a essa equipe do Grêmio. E eu pergunto pro Renan, faltava um Filipão ou um diretor para meter o pé na porta do vestiário, Renan? Bom, eu acho que essa política de meter o pé na porta e dizer que aqui é Grêmio, porra, aqui é assim que funciona, ou tu joga ou tu tá fora. Cara, isso é uma coisa muito dos anos 80, 90, e talvez é uma realidade vivida por clubes da Série B, C e D. Uhum. Mas quando a gente está falando, volto naquela história, quando a gente está falando de jogadores que compõem 0,5%, a gente pega todos os jogadores cadastrados lá no BID, né? Cara, o elenco da Série A como um todo, do primeiro ao 20º hoje, a gente está falando de 0,5%, a gente está falando da nata. Meter o pé na porta, não adianta. O cara vai rir na tua cara. Se tu não jogar aqui, se tu não der mais sangue, não sei o que, eu vou te deixar no banco. O cara olha pro contrato, olha pro salário, beleza, não tem problema, pode me deixar no banco. Todo dia 5 o dinheiro está na conta. Então, assim, eu acho que essa política de pé na porta, ela é muito ultrapassada. Pensamento entendeu? mágico, né, meu? Exatamente. Tanto é que a gente viu o Filipão falando no vestiário antes do jogo da Chape, eu acho. Sim. Tu não viu o Filipão metendo porrada e dizendo, vamos lá, não. Cara, pra mim que sou gremista, ele tá trazendo pro coração. Exatamente. E quando a gente tem, por exemplo, na diretoria de futebol, um cara como o Dr. Herman, que é um cara extremamente polido, extremamente educado, e um cara que consegue transitar muito bem entre jogador, entre empresário, entre assessoria, não adianta, você tem que ter essa capacidade de trânsito. Não dá para simplesmente fechar uma porta. É o caso do Ferreira, né? O Ferreira agora a gente eu não sei se ele não vai voltar, se a lesão dele vai durar muito mais tempo, vai depender da nossa necessidade, do nosso entrega em campo também, mas assim, não dá para fechar a porta com o empresário do cara por ter tentado fazer o melhor para o cliente dele, porque esse cara é empresário de outros jogadores que estão dentro do clube. Tu vai fechar a porta com o cara, vai dar porrada e dizer, não, aqui tu não entra mais. A gente, de certa forma, está fazendo com que o nosso futuro, né, a gente tem que saber, mantenha seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda. Claro. A gente tem que ter essa habilidade. E eu acho que o que faltava para a gente de fato, ter alguém na coordenação do futebol que tivesse essa habilidade. Eu acho que o Herman é o cara extremamente adequado para isso. Renanzinho, cara, quero te agradecer demais, cara, pela entrevista, pelo papo. A gente já tá batendo 9 horas. Eu vou daqui a pouquinho soltar mais 2 pautas aqui, mas bem rapidinho. Quero te agradecer demais, meu, mais uma vez pela atenção, em nome da Fábio e do Rada, com certeza. Tamo junto e até uma próxima. Qualquer hora dessa a gente volta a te incomodar aí, meu velho. Não, que é isso. Eu agradeço demais, Fábio, Rada, Passarinho, grande Mário Godoy, deve estar assistindo também. Um abração pro Mário. Quero mandar um abraço, se puder, Passarinho, posso mandar um abraço? Deve, claro, meu. Queria mandar um abraço especial aí pro pessoal do grupo Sem Corneta. Tem um grupo, cara, onde eu selecionei uns caras, né, umas mulheres e uns caras assim que são anti-corneta. Então, se vocês quiserem participar do grupo, até tô abrindo espaço aqui, é um grupo. O Mário tá no grupo, embora o Mário, essa semana, ele tá bem enlouquecido, né? Isso aí é muita corneta, muita corneta. E um abração pro pessoal aí do movimento Grêmio Democrático, que é o movimento do qual hoje eu faço parte. Uhum. É um pessoal muito conhecedor de futebol, tá dentro do clube, ajuda muito o clube em diversas frentes, diversas áreas. E um abraço para todo mundo do Grêmio Democrático. Tamo junto, Renanzinho. Obrigado, meu velho. Boa quinta e bom fim de aí. Valeu, mano. Obrigado. Tamo junto.
Tá aí, rapaziada, tá aí então, Renan Moro, pá, que baita papo, o cara sabe muito de finanças do Grêmio. Rapidinho, vamos falar de Rafinha. Rafinha deu entrevista no Sport TV, algumas aspas do Rafinha aqui, ó. Falando sobre Wanderson, o moleque brilhará. Tem um potencial muito grande, dou umas dicas de posicionamento para defender bem. Ele ataca muito bem, mas precisa se preocupar na fase defensiva para ser um lateral completo com futuro brilhante Europa e seleção. Também o Rafinha falando sobre a improvisação na esquerda. Primeira vez na carreira, uma situação... Aliás, não é sobre a improvisação na esquerda, não. É sobre a situação do Grêmio, da má fase, né? E aí ele falou, foi a primeira vez que eu passei isso na carreira, uma situação nova de ficar alguns jogos sem jogar. Fazia 5 partidas que não entrava. O Wanderson tem um potencial muito grande, sou nego velho, quero participar, mas faz parte do processo, a fase não é boa e eu estou aqui para ajudar. De Rafinha é isso, vamos rapidão aqui passar para Elias. Elias, o dono de um hat-trick nesta partida de Grêmio 9, Figueirense 0, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, jogo que rolou na tarde deste sábado. E cara, vocês não têm ideia de quanta gente hoje no chat tava pedindo pro Elias, os caras falando, pergunta aí pro Renan por que não subiram o Elias, pergunta do Elias. Tá aí na tela, gurizada, os 3 gols do centroavante Elias, jogou muita bola nesse 9-0 do Grêmio pra cima do Figueirense nesta tarde no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Tá pedindo passagem o centroavante do Grêmio, o Elias. Tá certo, gurizada? Tá registrado aí, a gente só deixou os gols do Elias, porque amanhã provavelmente o Grêmio já vai colocar todos os 9 gols aí da garotada. A garotada passou o carro pra cima do Figueirense. Fabi, teu salve final? Deixar uma boa noite a todos e até amanhã. Valeu, Radinha. Valeu, passarinho. Um abraço pra todo mundo que nos acompanhou. Amanhã estamos aí de volta. Tamo junto, Pacholada. Amanhã, 1h30 da tarde, tem redação e 8 horas tem o Papão Pachola no Sextou aqui da Rádio Pachola. Tamo junto, muito obrigado pela audiência de todo mundo nesse programa especial sobre finanças do Grêmio. Valeu, forte abraço, tchau! Somos a Rádio Pachola, a maior web rádio independente do sul do Brasil. Oferecemos uma cobertura com profissionalismo, seriedade, mas acima de tudo, muito amor à camisa. Estamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, celebrando a sua história e acompanhando os novos desafios. Nosso trabalho é repercutido na imprensa esportiva nacional e contamos muito com o apoio do povo azul. Diariamente, levamos informação a mais de 400 mil seguidores na web, distribuídos em 6 diferentes canais. Todos os meses, a Pachola alcança um público crescente, engajado e fiel, mais de 30 milhões de vezes. Com a web, levamos o Grêmio para os 5 cantos do planeta e temos muito orgulho e paixão pelo nosso trabalho. Já pensou em valorizar a tua marca na nossa programação e ter acesso a esse universo de seguidores? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio?